Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Não tem jeito, né? É um assunto atrás do outro. E eu falei uma vez aqui que não consigo ver o final de assuntos, porque tem muita coisa, né? Então... E eu tava me lembrando de um punhado de coisas aqui para poder trazer hoje. E é lógico, né? Aí na hora que vem aqui não sai tudo, né? A gente não consegue falar tudo que imaginou, né? Ao chegar aqui, apertar o REC para gravar o podcast, mas mesmo assim sai coisas fantásticas que nós podemos compartilhar aqui, né? E eu acredito que muita coisa dita aqui tem tocado muitas pessoas, né? Eu falo isso no que diz respeito a aguçar a curiosidade de querer pesquisar, e também não consigo deixar de ver, né, que muitos membros fiéis, né, templários estão aqui assíduos, ouvindo tudo. E continuem, fiquem à vontade aqui e se deliciem com as verdades, né? Como a gente disse no podcast passado. Então faça bom proveito disso tudo e use da melhor forma. E se for usado para que você tenha o desejo de pesquisar mais, que bom que seja assim, então. Mas eu estava vendo algumas coisas, experiências dentro da igreja é o que não falta, né? Esse dia eu estava lembrando a respeito de entrevistas, né? Entrevistas são subjugadoras, né? Entrevistas com líderes. Aí teve todo aquele... Na verdade ainda tem, né? Tem todo aquele alvoroço que se criou a respeito de entrevistas com líderes a portas fechadas, né? E tralalá, né? Aí a igreja até parece que deu uma nota, ou alguns líderes influentes falaram, não, mas é por isso que tem aquele vidrinho na porta do bispado, né? Mas aquilo não tem nada a ver, aquilo não protege ninguém, né? E porque o que é dito lá dentro, né? Isso aí é a verdadeira coerção. A gente sabe que ter o vidrinho na porta do bispado ali, é lógico, você não vai ver nenhum bispo, presidente de ramo ou qualquer outro líder pulando em cima de alguém, você não vai ver isso. Mas a gente já debateu aqui algumas coisas no passado, né? Que as verdadeiras coerções são psicológicas, são emocionais, né? Ou tirar alguma vantagem ali emocionalmente. Isso aí é uma das principais. É lógico que às vezes acontecem coisas bizarras, que às vezes até afeta fisicamente alguém, mas a coerção é mais utilizada lá através do emocional, do psicológico. Isso é sem sombra de dúvidas mesmo. E por isso que, lógico, né, tanto tempo tendo a organização, né, às vezes as pessoas perguntam por que eu chamo de organização, ou às vezes chamo de corporação a igreja, porque para mim é uma empresa, né, eu não tenho mais a outra visão, né, eu já vejo ali como organograma, que tem presidente, gerentes, tal, e até chegar lá no chão de fábrica, tá? Então é por isso que eu chamo de corporação ou organização. Mas vamos lá então, existe, por ter vivido muito tempo dentro da corporação, eu vejo, eu vi, ouvi, senti, né, presenciei muitos líderes que hoje eu considero, né, na época eu falava assim, não, eles estão no direito deles, tal, são ungidos. Hoje eu vejo apenas como alguns pervertidos, né? Você, mormon, que está ouvindo isso aqui agora, templário, firmão, que veio aqui especular e está ouvindo eu falar que alguns líderes seus são pervertidos, eu não falo isso com orgulho, não falo isso só para desdenhar a igreja, não falo nada disso por isso. Mas eu vi, tá? Eu presenciei. E não foi as melhores percepções que eu tive da igreja, tá? Então não falo aqui com orgulho, mas sim, tem muitos líderes que são pervertidos, que utilizaram do poder da entrevista para poder tirar informações, né, que alimentam o ego dele, que ele se sente mais poderoso, porque imagina lá uma moça, um rapaz e está totalmente sob influência do líder na entrevista, a portas fechadas, que aquele vidrinho lá na porta não inibe nada do que está sendo falado ali. E às vezes
a moça está com problema de castidade, o rapaz, ou uma mulher com problema no casamento, né? E eles fazem questão, tá? Muitos deles, tá? Eu sei disso por mim mesmo, não preciso que ninguém me conte. Muitos deles, eles perguntam, né? Assim, coisas tão íntimas que você vê que passa, né, de um limite que um líder religioso deveria saber alguma coisa ali para ajudar. E que muitas das vezes não ajudam em nada, tá? Eles só falam lá que confessar faz parte do arrependimento. E não ajuda nada. Você foi lá, expôs seu problema e volta falando, nossa, eu fiz uma parte do arrependimento. Seus problemas às vezes vai ser até parar nos corredores da igreja. Pensem bem quando forem confessar alguma coisa, tá? Pensem bem. Não vou julgar aqui não, mas pensem bem o que você vai fazer. Mas aí o líder lá na entrevista vai perguntar coisas íntimas, detalhes. E eu pergunto aqui para vocês, um líder religioso que quer ajudar alguém, por exemplo, que está com problema de castidade, você acha que realmente ele deve perguntar assim, como foi? Que jeito que vocês fizeram? Como vocês estavam? Vocês realmente acham que essa informação é necessária para um líder religioso ajudar alguém? Pensem sobre isso. Pensem se os detalhes de como foi feito o ato é necessário. Eu queria que vocês pensassem sobre isso. E eles perguntam isso. Muitos deles perguntam como que foi, fala os detalhes aí, né? É lógico, né? Antigamente acho que existia no telefone, para quem deve lembrar, aquele disque sexy, né? Eu não sei o nome direito, que a pessoa ligava e ficava ouvindo ali, sacanagem, tralalá. E ali me remete a isso, tá? Me remete a isso. Quando existe uma entrevista que o bispo começa a perguntar detalhes, por exemplo, de uma quebra de castidade e a presa na situação emocional ali que a pessoa que está contando, ela está coagida, pô, meu líder está ali, está perguntando, e eu aprendi a vida inteira que um dos passos é vir aqui confessar, e eu vou falar, né? Então o bispo fica, entre aspas, ali no seu disque sex ao vivo, ouvindo as coisas e alimentando o seu ego, e seja lá as perversidades na sua mente que ele está alimentando. Volto a dizer, você mormon aí, templário, né, rigoroso dentro da igreja, que está ouvindo isso e deve estar mandando eu para o inferno em 20 mil idiomas já, saiba que isso acontece dentro da sua igreja. E já falei aqui, né, não falo com orgulho isso, né, 4 décadas ativos dentro da organização, né, me fez presenciar, ver, ouvir essas coisas. Então, infelizmente, isso acontece dentro da sua igreja, tá? Eu falo sua porque eu não estou mais lá dentro da igreja, então ela é sua agora. Faça bom proveito dela. E eu queria falar assim, que essas coisas existem, né? Então esse tabu de entrevistas a portas fechadas, isso aí acho que nem deveria nunca mais acontecer dentro da corporação, né? Muitas coisas já foram ditas, prestem atenção nisso, muitas coisas já foram ditas nessas entrevistas que arrasaram o emocional das pessoas. E muitas delas, às vezes, porque são todos seres humanos, às vezes vão ter alguma desavença no futuro com aquele líder, que acontece, é humano isso. E às vezes o bispo, mas eu sei o que você fez lá no passado, porque você confessou. E te usam aquilo para poder te coagir em algum problema futuro. Não existe isso? Ok, não julgue, porque tem pessoas que passaram por isso, viu? E estão ouvindo esse podcast aqui. E é triste quando isso acontece. Então pensem direito, pensem 2, 3, 1000 vezes se você realmente deve falar para os seus líderes as suas coisas mais íntimas, né? A mulher lá com briga no casal, ou o marido vai lá, né? ou acontece, sei lá, uma traição e algum deles vai lá contar e você vai contar os detalhes. Eu volto a perguntar aqui para você refletir, será que um líder religioso que quer ajudar numa situação dessa precisa fazer perguntas como que foi, como vocês estavam? Você acha que precisa de detalhes assim? Como vocês realizaram o ato, né?
Que maneira que foi realizado? Você acha que precisa disso? Tá bom, se você acha que precisa, vai lá e a próxima vez que acontecer, se acontecer alguma coisa assim com você, vai lá e confessa e fala os detalhes. Tá? Se você acha que isso é correto. Tá? Então hoje me remete sim, né, aquele disque sex que tinha antigamente, só que ali o líder consegue ter isso ao vivo, né, de uma pessoa confessando e alimentando, seja lá, a perversidade da sua mente. Então eu quero convidar vocês a pensar sobre isso. Tá? Nunca é tarde para a gente ficar revendo esse conceito de entrevistas dentro da igreja. E não é só sobre isso, tá bom? Eu não queria falar só sobre esse problema de falar sobre intimidades, né, em relacionamentos, quebra de lei da castidade, mas outros assuntos que são muito levados para as entrevistas, né? Os seus problemas emocionais, às vezes você está com depressão, ansiedade, e você evita de procurar um profissional dessa área para poder procurar um líder para receber um conselho, e alguém totalmente despreparado pode estar lá te dando alguma dica que vai às vezes até arrasar o seu emocional. Então você pode sair de lá pior e muito pior do que você entrou. Então é coisas que vocês têm que pensar sobre isso, né? A entrevista é uma coisa que realmente estava pensando muito sobre isso, a entrevista dentro da igreja. Essas entrevistas aí, elas devem ser revistas, vistas e revistas de novo, porque muitas das coisas ali que estão sendo faladas pode acabar com uma pessoa. Eu nem vou entrar aqui no mérito em si, que a gente já falou muito sobre isso, que tudo que você fala na entrevista, às vezes o bispo vai falar para a esposa dele, porque ele não tem muito assunto para falar quando chega na casa dele com a esposa dele, aquela monotonia do seu relacionamento, aí ele vai puxar um assunto, tal fulana foi lá entrevistar, olha, ela tá passando por isso, você sabia que a fulana tal passou por isso, que o fulano tal tá sofrendo disso? Isso acontece mais do que você pensa. Isso acontece mais do que você pensa, tá? Aí, sem querer, né, com algumas pessoas isso vaza e não tem jeito, e às vezes o número é grande disso, os assuntos vão ser falados depois em organização. Você acha que a esposa do bispo, do líder, vai ficar quietinha? Não, ela também tem o grupinho de fofoca dela. É lógico que tem sim. E ela vai lá e vai, você sabia que a fulana tal... ela sabe, o fulano de tal tem esse problema. Até que um dia chega na pessoa que confiou todas essas coisas íntimas para aquele líder que deveria ajudar corretamente e não. Agora ela está lá sofrendo aquele, entre aspas, bullying da própria organização que deveria acolher e do próprio líder, né? Partiu do próprio líder que deveria o ajudar. E sabe o que fez? Piorou a situação. Pensem 2, 3, 4... 1000 vezes se realmente você deve ir lá e confessar alguma coisa para um líder seu. Mas é um líder maravilhoso, até que, é lógico, ele é maravilhoso até que você tenha algum problema um dia com ele e ele vai saber de tudo que você falou. E isso é característica de alguns líderes da igreja. De novo, 40 anos dentro da corporação me deu experiências que muitas vezes eu não queria ter visto ou vivido. Tá? Então não estou falando aqui aos ventos, tá bom? Então muitas das vezes você vai ter alguma desavença no futuro com algum líder desse e ele vai usar tudo isso contra você. E eu sei disso, eu sei o que eu estou falando, infelizmente. Então é muito interessante esse assunto, a gente tem muito que discorrer sobre isso. Tá? Uma entrevista não é brincadeira. E às vezes até aquelas rapidinhas, né? As entrevistas rapidinhas, irmão, vem aqui e tal. A época falava das visitas e cara... Só nesses espacinhos também, muitas coisas eram ditas que às vezes magoavam muito. Né? Irmão, vem aqui e tal. Sabe quando você tá na aula, aí olhava lá um conselheiro do bispo, sei lá, na janelinha, vem aqui chamando um por um, pra ter aquela conversinha de 5 minutos, irmão, como é que tá a noite familiar, dízimo e não sei o que tem, sabe? E você já tá com um monte de problema na cabeça e ele cobrando. É uma igreja de cobrar. É uma igreja de cobrar, é uma igreja de coerção, é uma igreja de te pôr o medo para que te controle. Acabou. Só que aí a pessoa está tão já caminhando dentro dessa coerção e medo que para ela já vira automático.
Aí você vai perguntar, você acha que você é liderado lá na igreja por coerção e medo? Sabe o que a pessoa fala? Não, nossa, amo estar lá dessa forma. É porque se acostuma, sabe? Aquela síndrome de Estocolmo, pesquisem aí sobre isso, não consegue abandonar o que te faz mal, porque se acostuma. Pessoal, é muito sério isso, né? Acho que foi bem proveitoso a gente trazer esse assunto aqui sobre entrevistas de novo, porque isso acontece. Tá? Vai retornar lá depois da pandemia e tralalá, e todo mundo presencialmente, vai voltar aquelas entrevistas. Isso não acaba. Essas entrevistas a portas fechadas é uma praga dentro dessa corporação. Volto a falar, não tenho orgulho nenhum em falar isso. A vontade de denegrir a igreja, por isso que está falando lá. Não é. É que é assim que acontece. E pessoas são arrasadas e levam traumas eternos na mente por causa de algumas coisas que falou em entrevistas, por pessoas despreparadas, não sabe como agir com o emocional de alguém e arrasa a pessoa. Não é um vidrinho na porta do bispado lá que vai salvar alguém numa entrevista, porque está dentro da mente o que é atingido, tá? Pensem muito sobre isso. Tá? Eu sei que muitos estão ouvindo aqui que abandonaram a igreja, que estão saindo da igreja ou que estão dentro da igreja, que agora eu falo humildemente para você, com calminha, que já passou por algumas coisas dessa. Eu sei que às vezes você já passou por uma entrevista que te coagiu, que às vezes você fala assim, foi pior eu ter falado, era melhor não ter falado nada. Eu sei que alguns de vocês estão ouvindo e passaram por isso. Mas saiba que a corporação age dessa forma. Os líderes eles são colocados num pedestal, né? Eles ficam no pedestal mesmo, né? Para que eles tenham esse poder sobre você, de colocar você dentro de uma sala fechada, com vidrinho na porta ou não, mas eles têm o poder de colocar você numa porta fechada, com você lá dentro e tirar informações de você. Porque te treinam em aulas e manuais que o passo do arrependimento é você confessar para o seu líder. Para acontecer aquilo depois. Para ele falar para a mulher dele, ou para satisfazer o ego e as doidices da mente dele, né? Porque sabe-se lá o que ele vai perguntar para você ali, né? Então é muito complicado. Tá? E o recado, acho que hoje desse podcast, tá? Se tem um recado que é para passar nesse podcast é esse. Pense 1, 2, 3, 1000 vezes antes de pegar o seu assuntinho ali delicado, que é só seu, íntimo, e lá falar para um homem desse. Pensem. Mas eu nunca sofri isso ainda. Ou melhor, espero que não aconteça com você, mas não diminua as pessoas que sofreram muito com isso. Tá bom? Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.